A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos hoje a leitura do 4º livro da Bíblia Sagrada, que é o livro do Números, sendo também o 4º livro escrito por Moisés, que compõe o Pentateuco. Vamos orar? Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor. Abençoe a todos que entram neste canal para ouvir a vossa palavra. Abre, Senhor, a nossa mente ao entendimento, dai-nos sabedoria e discernimento sobre a vossa palavra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Números, capítulo 1. O recenseamento dos israelitas. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no 1º dia do 2º mês, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, e estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem, que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Nassum, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Aser, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes, e reuniram toda a congregação no 1º dia do mês segundo, e declararam a sua descendência segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim os contou no deserto do Sinai. E foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Ruben 46.500, dos filhos de Simeão e suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelo número de nomes, cabeça por cabeça, todo o homem de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Simeão 59.300. Dos filhos de Gade e suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Gade 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Judá 74.600. Dos filhos de Issacar, das suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Issacar 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Zebulon 57.400.
Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés e suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan e suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Aser, suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Por enquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: porém, não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu pões os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Capítulo 2. A ordem das tribos no arraial. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor de fronte da tenda da congregação. Assim assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas ao lado do oriente, para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo o seu esquadrão. E Nassum, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 74.600. E junto a ele assentará a sua tenda a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 57.400. Todos que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará cada um ao lado do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 59.200. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 45.650. Todos que foram contados do exército de Ruben,
foram 151.450. Segundo os seus esquadrões, estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas, no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas. Assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 40.500. E junto a ele estará a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será o príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados dos exércitos de Efraim foram 180.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aiser, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 62.700. E junto a ele assentará suas tendas a tribo de Aser. E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Aser. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados do exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Capítulo 3. O serviço dos levitas. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés, no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão, ao primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para ministrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e ponham diante de Arão, o sacerdote, para que os sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para ministrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas e Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, mas o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito meu é, desde o dia em que eu feri a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais. Pelas suas gerações contarás a todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandato do Senhor, como lhe foi ordenado. Antes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações, Anrão, Izar, Hebron e Uzuel. E os filhos de Merari pelas suas gerações, Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libnitas e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas.
O que deles foram contados pelo número de todo o homem da idade de 1 mês para cima, sim, o que deles foram contados eram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente, e o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael, e os filhos de Gerson terão o seu cargo na tenda da congregação, no tabernáculo, a tenda, a sua cobertura e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Anramitas, e geração dos Izaritas, a geração dos Hebronitas e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo homem da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo do lado sul, e o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca, a mesa, o castiçal, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre o que tem cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas e a geração dos Buzitas. Essas são as gerações de Merari, e o nome que deles foram contados pelo número de todo o homem de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do norte. E os filhos de Merari terão o seu cargo, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, as suas colunas e as suas bases, e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação para o nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário, pela guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se achegar morrerá. Todos que foram contados dos levitas que contaram Moisés e Arão do mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo homem de 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes, e para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais de Israel e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário, os tomará, e 20 geras de ciclo. E para Arão e para seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejaram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados para Arão e para seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 4. Os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer o trabalho da tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e pôr-lhes-ão por cima
uma coberta de pele de texugo, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul sobre ela. Porão pratos, os seus incensários, as taças e escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugo o cobrirão. Eles colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária, e suas lâmpadas, e os seus espiritadores, os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de pele de texugo, e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com coberta de pele de texugo lhe cobrirão e lhe colocarão os seus varais. E também tomarão todos os utensílios do ministério com que serve no santuário, e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com um cobertor de peles de texugo, e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que o servem, e seus braseiros, os garfos, as pás, as bacias, e todos os instrumentos do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de pele de texugo, e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares, o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, o santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Não deixeis extirpar a tribo das gerações dos coatitas no meio dos levitas, mas isto lhe fareis para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das santidades, Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a vir quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima até os 50. Contará a todo aquele que entrar e se ocupar no seu serviço para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação e a sua coberta, a coberta de pele de texugo que está por cima dele, e a cortina das portas da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos de Gersonita, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandato de Arão e de seus filhos. Eles designareis a responsabilidade do seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo a todo o seu ministério na tenda da congregação: as tábuas do tabernáculo e seus varais, as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor e as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu ministério contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação,
Os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandato do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todos aqueles que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas gerações eram 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandato do Senhor pela mão de Moisés. Todos que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrava a executar o serviço do ministério e o serviço do cargo da tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Conforme ao mandato do Senhor pela mão de Moisés, foram contados a cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 5. A separação dos contaminados. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo o leproso, e todo o que padece fluxo, e a todos os imundos, por causa do contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis fora do arraial, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: diz aos filhos de Israel: quando um homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o seu pecado que cometeu. Pela sua culpa fará plena restituição, segundo a soma total, lhe acrescentará a sua quinta parte, e dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual por ele se fará expiação. Semelhantemente, toda oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, não sendo apanhada no ato, é o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúme, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúme, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares, por ciúme, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar, e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre a sua mão. E a água amarga que traz consigo a maldição,
estará na mão do sacerdote. O sacerdote a fará jurar e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia destas águas amargas amaldiçoantes, serás livre. Mas se te apartaste de teu marido e te contaminaste, e algum homem fora do teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com a conjuração da maldição, e dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor decair a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água amaldiçoante entre nas suas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer cair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas palavras num livro, e com água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher. Assim a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e a oferta oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que se ela se tiver contaminado, e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para amargurar, e seu ventre se inchará, a sua coxa decairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúme de sua mulher, apresenta a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei, e o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus para sempre. Vamos orar. Deus eterno Pai, agradeço pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que entra nesse canal para ouvir a sua palavra e para aprender de vós, meu Senhor e meu Deus. Derrama, Senhor, o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo por todos que se põem a ler a vossa santa palavra e dar livramento de todo mal. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento à palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, irmãos, a todos vocês que estiveram neste canal para ouvir a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.